Vamos selar esse momento com o sinal da cruz? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agradecer já este momento, que é um momento de graça. Mais um dia de vida, mais um encontro com a palavra de Deus. E neste tempo de quaresma, é tempo abençoado. Por quê? Porque a graça de Deus está se derramando com muito mais intensidade sobre cada um de nós. Então vamos fazer, antes de entrarmos nesta palavra que o Senhor quer nos dar e nos orientar no dia de hoje, nós vamos relembrar o primeiro encontro, primeiro momento, primeiro tempo de quaresma que nós já iniciamos na semana passada. O Senhor nos falava em Efésios, né? E ele nos disse que nesse tempo nós deveríamos ter mais prudência e sobriedade. E aí disse aonde? Ou seja, vou destacar os pontos que o Senhor nos falou. Vigiar sobre a nossa conduta, buscarmos ser mais prudentes, sempre tratando de descobrir a vontade de Deus na nossa vida, nos encher do Espírito Santo, ou seja, chamarmos sempre o Espírito Santo, que tudo que façamos esteja diante do Espírito Santo, que tenhamos um coração alegre, porque nós vamos buscar nos salmos, nos hinos, esta alegria nos cânticos espirituais que vão elevar a nossa alma. E no final o Senhor disse, render graças. Ou seja, abençoemos tudo. Vamos abençoar os nossos irmãos, a nossa vida, tudo, as alegrias, as tristezas, tudo. Para quê? Para que possamos abençoar o Senhor também. Então, quando a gente agradece, nosso coração é um coração que glorifica o Senhor. Então, foram esses passos na semana passada. Hoje, o que o Senhor vem nos dizer? Continuamos em Efésios. Efésios hoje 6, de 10 a 20. E nós vamos tratar da armadura do cristão. Vamos ouvir o que o Senhor nos pede para este tempo de quaresma? Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com o que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador, prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. Então é uma palavra muito poderosa, é uma palavra de poder, uma armadura. Então no tempo de quaresma, nós precisamos ter esta armadura, mais do que nos outros tempos. Por que o Senhor vai nos dizer isso, né? Nós temos que nos revestir, nos fortalecer pelo seu soberano poder. De onde nós vamos pegar este soberano poder? Do Senhor. De nós mesmos não podemos nada.
Então, nós vamos nos revestir da armadura de Deus para resistir a quem? Para resistir às ciladas, né? Que o inimigo, nesse tempo, vai querer nos colocar, vai querer armar. E o Senhor nos alerta. Às vezes nós pensamos que estamos lutando contra homens de carne e ossos, né? Carne e sangue. Não, nós não estamos lutando contra o próximo, mas contra os inimigos que estão nos ares, né? Os demônios. E nós vamos ver situações onde o quê? Onde o inimigo estará utilizando, às vezes, o quê? O irmão, o pecador, o próximo, o que está naquela circunstância de vida conosco. Tenhamos a inteligência de perceber aí a cilada. Mas para isso eu preciso estar revestida do Espírito Santo, desta armadura. Mas nós estamos lutando contra quem? Contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Olha aí, a todo momento o inimigo vai querer nos colocar em situação de pecado. O cristão que está revestido desta armadura vai perceber essas manobras e vai distinguir, olha, não é o irmão que é o meu inimigo, mas é o príncipe deste mundo. É aquele que quer nos levar para o quê? Para situações onde caiamos em pecado. Então, tenhamos esta atenção. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Qual é o nosso dever? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. É o primeiro mandamento. Esse é o nosso dever. Dar glória a Deus em tudo, em todas as circunstâncias. Mas para que eu possa resistir nos dias maus, eu preciso estar bem vestida. Não é com qualquer roupa que o soldado sai para combater. Ele precisa ter todo um equipamento para poder se lançar na batalha. Ficai alerta, a cintura, cingidos com a verdade. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é a vigília. Vigiar. Estar vigilante. E na cintura, né, colocar o quê? A verdade. Então, não podemos viver numa duplicidade de vida, na mentira. Temos que buscar a verdade. A verdade é Cristo. O corpo vestido com a couraça da justiça. Buscar a justiça. O que é a justiça de Deus? Nós devemos estar diante de Deus o quê? Como um justo, ou pelo menos como um pecador que busca a justiça. Porque se o justo peca 7 vezes, aquele que não é justo vai pecar milhões de vezes durante o dia. Então, o pecado nós sabemos que corta a amizade com Deus e, portanto, vamos evitar o pecado. Vamos buscar virtudes, vamos buscar condutas justas. Mas a justiça o quê? Sabendo o quê? Que a justiça se pauta onde? A justiça de Deus? Nos seus mandamentos. Os 10 mandamentos nos mostram o quê? O caminho que Deus quer que um homem justo, uma mulher justa, percorra. E os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Então, nós temos que ter essa disponibilidade, esta prontidão em evangelizar. Não só com a boca, porque é fácil, mas com a vida. As pessoas que vão olhar a nossa vida, a nossa conduta, a nossa forma de interagir com o mundo e com Deus e com o outro, eles irão perceber aí o evangelho vivo em nossa vida. Então, nós vamos depois o quê? Embraçar
o escudo da fé. O homem sem fé é um homem que não agrada a Deus. Nós precisamos ter fé. E a fé é um dom. Então, vamos pedir este dom. Senhor, aumenta a nossa fé. Que a minha fé esteja fusionada na fé de Maria, na fé dos santos, né? Na fé. Porque sem fé, nada poderemos fazer. Com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, se formos atingidos por esses dardos inflamados, a fé vai fazer com que possamos resistir. Porque quantas vezes virão as provas, mas se a gente não tem fé, essas provas serão tão fortes que vão deixar o pecador no chão. Ele não vai ter como se levantar, porque ele não tem fé. Mas se ele tem fé, os dardos podem até atingi-lo, mas ele se ergue. Por quê? Porque a sua base está solidificada na onde? Na fé. Na fé em quê? Nele mesmo? Não. Na fé em Cristo. E aí continuamos. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai surgir na nossa vida e vai nos dar uma proteção na cabeça, ou seja, na nossa razão, na nossa memória e na nossa vontade. E no nosso espírito, vai nos dar uma espada, né? A espada do Espírito Santo, que vai vir o quê? Cortar todo e qualquer laço que o inimigo começa a utilizar para nos amarrar. Né? Então, a palavra tem essa força de libertação, de cura, de salvação. Vamos intensificar as nossas invocações e súplicas, ou seja, a nossa oração. Tempo de quaresma é tempo de intensificar a nossa vigília, a nossa oração, as nossas penitências, os nossos jejuns, as esmolas, a adoração. Vamos intensificar. Orar em toda circunstância pelo Espírito. Então, nós temos que orar. Mas que oração eu tenho que fazer? Qualquer oração? Não. Pelo Espírito. Então, tem pessoas que já rezam no Espírito Santo. Oh. Então, se a gente não reza, né, tem uns, como chamado, o canto em línguas, a falar em línguas. Se você não faz, peça a Deus, a Jesus. Jesus, vem orar em mim. Então, às vezes, Jesus vai vir orar o quê? Através de o quê? De um balbuciar. É Deus que está orando em você. Às vezes é... A gente não sabe o que o Espírito Santo está falando, mas ele está falando em nós, porque nós temos fé. Nós pedimos, Senhor, batiza-me com o teu Espírito Santo, que eu fale em línguas, que eu cante em línguas, que eu me deixe levar pelos teus dons, Senhor Jesus, pelas tuas graças, pelas tuas virtudes. Então, se entregar na presença do Senhor, que o Senhor vai se expressando em você, né? Através de você. E aí, orar em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverar em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. O Espírito Santo está à nossa disposição. O Senhor Jesus nos trouxe o Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. É o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, ele está sempre em vigília de súplica por todos nós, por todos os cristãos. Porque o Espírito Santo quer nos santificar, é ele que nos santifica. Então, temos que estar sempre na presença do Espírito Santo, chamando, vem Espírito Santo, no meu agir, no meu falar, no meu pensar, no meu dormir, no meu comer, no meu dia a dia. Espírito Santo, não me deixe. É um amigo, é um paráclito, é um advogado. Ele nos defende diante de Deus e de todos, né? Orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o ministério do Evangelho. Cada um de nós deveríamos ser este embaixador, prisioneiro, que vai levar o Evangelho de Cristo a todas as criaturas. De forma o quê? De forma corajosa.
de forma que saiba transmitir a palavra de Deus, movido por quem? Pelo Espírito Santo. Então, cada um de nós precisamos ser este embaixador. Então, vamos pedir agora, vem Espírito Santo, que minha vida seja um evangelho, que minhas palavras estejam de acordo com o evangelho de Cristo, que minha vida esteja pautada, moldada com a vida de Cristo. Que a sua vontade esteja no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, no meu pensar, no meu querer, na minha imaginação, em todo o meu ser, na minha razão. Fé e razão caminhando juntas. Vem Espírito Santo. E eu já te louvo, te agradeço e te bendigo. E já canto agora na força do Espírito Santo, porque um coração alegre é um coração que sabe rezar, mas rezar com uma alegria. Vamos nos deixar levar, balbuciando, como uma criança. E já agradecendo, Jesus, a presença do Espírito Santo, agradecendo por este momento tão especial e tão simples, porque Deus é simples e Deus é profundo. Obrigada, meu Deus, te amo com a tua vontade. A paz, Jesus, e o amor infinito de Maria. Fiat.